Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 25/7, nós vamos meditar em Eclesiastes, do capítulo 1 ao capítulo 3, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Se você me acompanha lá nas redes sociais, no Instagram, o Benita Leão, eu falei um pouquinho, dei uma pincelada, fiz um resumo sobre o livro de Eclesiastes, né? E convidei pessoas, outros amigos, né, para estar conosco nesta jornada que nós vamos iniciar hoje falando do livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes é um livro que nos fala sobre o propósito da vida. E quem não quer saber sobre o propósito da sua vida, não é? É aquilo que você veio aqui para essa terra, o porquê que você veio aqui para essa terra, né? E cumprindo o seu propósito, você vai estar pleno, satisfeito, né? Como o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, né? Então ele estava certo que ele tinha cumprido o propósito dele. E Salomão, ao escrever Eclesiastes, né? Eu falei lá o que significa Eclesiastes. Ele vai escrever no final da sua vida. Então, aquele homem que no início ali da sua vida, antes de assumir ali o reinado, teve um pai, né, brilhante, um reinado autêntico, né, o reinado de Davi. Ele conviveu de perto, né, com as aflições do pai dele e sucede o trono de Davi. Salomão vai ser o terceiro rei de Israel. E ele, quando olha, né, a dimensão do que foi o reinado do seu pai, 40 anos ali de reinado, ele olha e eu acredito que ele colocou a mão na cabeça e falou: Deus, socorro, me ajuda, né? E Deus aparece a Salomão e fala para ele: o que você quer? Me pede o que você quer. E ele pede sabedoria para conduzir o povo de Deus, e isso agrada muito o coração de Deus, e Deus concede a ele a sabedoria e também, né, concede a ele a riqueza. Salomão foi considerado o homem mais sábio do mundo e também um homem rico, um homem que teve um reinado extraordinário, o maior reinado da sua época, né? Ele era admirado por todos, né? E vinha gente de longe, como a rainha de Sabá, conhecer os mistérios do reinado de Salomão, né? Ter uma mentoria de reinado. E Salomão, ele falava com muita propriedade, porque ele tinha recebido a sabedoria de Deus, né? Então, esse Salomão, em meio a toda a sabedoria e riqueza, ele deixou o coração dele se corromper e ele foi se afastando de Deus, né? Então, o perigo das riquezas, tornar você autossuficiente, você não mais depender de Deus, fazer as coisas pelo seu próprio entendimento, né? E aí nós vamos ver que Eclesiastes, ele foi escrito na velhice de Salomão. Então a gente vai ter Provérbios, né? Que ele vai ser escrito ali na meia-idade de Salomão. Cântico dos Cânticos, nós vamos ver daqui a pouco, que foi na juventude de Salomão, e Eclesiastes no final mais da vida de Salomão. E a gente vai deparar aqui com um Salomão que está, sabe, meio que de saco cheio com a vida, desculpe a palavra, um Salomão que declara: tudo é vaidade, vaidade, parece que ele não encontra mais satisfação. Ele foi um homem que conquistou tudo o que uma pessoa poderia querer conquistar, né? Então nós vamos ver que o homem mais sábio que viveu aqui nessa terra, ele não foi capaz de encontrar muitas respostas, né? Principalmente na sua velhice, porque ele estava distante de Deus. Mas sem mais delongas, vamos aqui
falar sobre Eclesiastes. E eu já aconselho que você dê uma lidazinha lá no post, né? Eu não sei como colocar aqui no YouTube, mas lá no post do Instagram, Rubenita Leão, me segue lá. Eu coloquei um resumo do livro de Eclesiastes. Então ele diz assim: estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido. Esse é o título dessa primeira parte. Olha só o que ele diz, né? Quando ele fala, nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. Quando você depara com isso, você percebe o vazio da alma desse mestre, né? Isso mostra aquilo que eu acabei de falar para vocês, de quão distante Salomão estava, né, de Deus. E isso é um alerta para mim e para você. Quantas coisas nós almejamos aqui nessa terra, mas o que te preenche, o que te faz estar vivo, autêntico até o último dia da sua vida não é os conhecimentos humanos, mas o seu relacionamento que você tem com Deus, né? O priorizar a palavra de Deus, o meditar na palavra de Deus, o falar com Deus todos os dias, isso renova em você, né? Como a águia que diz lá em Isaías 40. Ele diz mais aqui: o que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm, gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe, logo retorna ao seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte, dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna para os rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa o quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos. A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada embaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo, né? Então daqui talvez tenha saído o ditado que nada é construído, nada é feito, nada é autêntico, tudo se copia, tudo se melhora, não é? Então Salomão já dizia isso aqui. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado e as gerações futuras tampouco lembrarão do que faremos hoje. E aí ele vai falar da inutilidade da sabedoria. Olha só. Eu, mestre, fui rei de Jerusalém e vivi em Jerusalém. Dediquei-me a buscar entendimento e usar a sabedoria para examinar tudo o que faz debaixo do céu e descobri que Deus deu uma existência trágica à humanidade. Observei tudo o que acontece debaixo do sol e, de fato, nada faz sentido. É como um correr atrás do vento. O que está de errado não pode ser corrigido. O que ainda falta não pode ser recuperado. Disse a mim mesmo, sou mais sábio que todos os reis que governam em Jerusalém antes de mim. Tenho mais sabedoria e conhecimento que eles. Então me dediquei a aprender de tudo, desde a sabedoria até a loucura e a insensatez. Descobri por experiência que procurar essas coisas também é como correr atrás do vento. Quanto maior a sabedoria, maior é a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior é a tristeza. E aí, no capítulo 2, ele vai falar da inutilidade aquilo que tanto se busca, dos prazeres. E isso muda muita
coisa na concepção tão humana, né, dos dias de hoje, vamos assim dizer. Quanto o ser humano paga, quanto o ser humano busca a satisfação do seu prazer, dando a isso talvez um nome de felicidade, esta vazia. Vamos ver o que Salomão diz. Disse a mim mesmo: venha, vamos experimentar o prazer, vamos procurar as coisas boas da vida, e descobri, porém, que isso também não fazia sentido. Portanto, disse: o riso é tolice. Do que adianta buscar o prazer? Depois de pensar muito, resolvi me animar com o vinho. E enquanto ainda buscava sabedoria, apeguei-me à insensatez. Assim procurei experimentar o que havia de melhor para as pessoas em sua curta vida debaixo do sol. Dediquei-me a projetos grandiosos, construindo casas enormes, plantando belos vinhedos, fiz jardins e parques e enchi de árvores frutíferas de toda espécie. Olha só, né? Nós sabemos através da história que Salomão, ele tinha jardins nunca encontrados na história. Né? Os jardins de Salomão, a beleza dos seus jardins, dos seus pomares, das suas plantações, a dedicação e o cuidado que ele depositava nisso. Nós vamos ver no livro de Cânticos, né? Como a fauna e a flora ali é tão bem colocado, né? Porque Salomão gostava disso. Então ele fala que ele teve prazer de fazer tudo isso, que ele fez jardim, parques, encheu de árvores frutíferas de toda espécie. Ele construiu açudes para juntar água e regar os pomares verdejantes. Comprei escravo e escrava, outros nasceram da minha casa, tive muito gado, rebanho, mais do que todos que viveram em Jerusalém antes de mim. Juntei grande quantidade de prata e ouro, tesouros de que muitos reis das províncias. Contratei cantores, cantoras, tive muitas concubinas. Tive tudo que um homem pode desejar. Tornei-me mais importante que todos os viventes de Jerusalém antes de mim e nunca me faltou sabedoria. Tudo que desejei, busquei e consegui. Tudo que reguei, tudo me neguei, nunca não me neguei prazer algum. No trabalho árduo encontrei grande prazer e recompensa por meu esforço. Mas ao olhar para tudo que havia esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. O sábio e o tolo. Então, resolvi comparar a sabedoria com a loucura e a insensatez. Pois quem pode fazê-lo melhor que eu, o rei? Pensei, a sabedoria é melhor que a insensatez, assim como a luz é melhor que as trevas. O sábio vê para onde está indo, mas o tolo anda na escuridão. Apesar disso, vi que o sábio e o tolo têm o mesmo destino. Disse a mim mesmo, uma vez que terei o mesmo fim que o tolo, de que vale toda a minha sabedoria? Nada disso faz sentido. Pois nem sábio nem o tolo serão lembrados por muito tempo, ambos morrerão e logo serão esquecidos, né? Por isso, passei a odiar a minha vida, pois tudo que é feito debaixo do sol é frustrante, nada faz sentido, é como correr atrás do vento. Que conclusão você chega? Ouvindo tudo isso do homem mais rico e mais sábio da face da terra.
Sabe qual é a conclusão que eu chego? Que longe de Deus nada vale a pena. Simplesmente isso. Olha só, a inutilidade do trabalho. Passei a odiar todo o meu árduo trabalho debaixo do sol, pois deixarei para os meus sucessores tudo o que me esforcei para obter. Ele chegou à conclusão que ele não levaria nada daqui, que nem sobre os dias dele ele teria controle. E ele diz: e quem pode dizer se eles serão sábios ou tolos na administração, dessas riquezas? No entanto, terão controle sobre tudo o que eu consegui debaixo do sol com a minha habilidade e o meu esforço. Isso não faz o menor sentido. Assim, cheguei a me desesperar e questionei o valor de todo o meu árduo trabalho debaixo do sol. Algumas pessoas trabalham com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas terão que deixar o resultado do seu trabalho para alguém que não se esforçou. Isso também não faz sentido, é uma grande tragédia. O que as pessoas ganham com tanto esforço e ansiedade debaixo do sol? Seus dias de trabalho são cheios de dor e tristeza, e nem mesmo à noite sua mente descansa. Nada faz sentido. Por isso concluí que a melhor coisa a fazer é desfrutar da comida e da bebida e encontrar satisfação no trabalho. Percebi então que esses prazeres vêm da mão de Deus. Pois quem pode comer ou desfrutar de algo sem ele? Deus concede sabedoria, conhecimento, alegria àqueles que lhe agradam. Se, porém, um pecador enriquecer, Deus lhe toma a riqueza e entrega àqueles a quem ele lhe agrada. Isso também não faz sentido. É como correr atrás do vento. E aí, ele vai falar no capítulo 3 sobre o tempo, Eu sei que nós precisamos correr, que o nosso tempo já, foi embora. Há um tempo, há um momento certo para tudo. Há um tempo para cada atividade. Debaixo do céu, há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de colher, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de construir. E aí ele vai descrevendo tempo para tudo. Tempo de chorar, tempo de sorrir. Ele fala que tem tempo de guardar, tem tempo de jogar fora o que guardou. Tem tempo de rasgar, tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra, mas tempo de paz, O que as pessoas ganham com tanto trabalho, com o seu trabalho árduo? Vi o fardo que Deus pôs sobre a humanidade. No entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração do homem. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus do começo ao fim. Conclui, portanto, que a melhor coisa a fazer é ser feliz e desfrutar a vida enquanto é possível. Cada um deve comer, beber, desfrutar dos frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. E sei que tudo que Deus faz definitivamente não se pode acrescentar e nem tirar nada. O propósito de Deus é para as pessoas que o temem. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente.
E aí ele vai falar sobre as injustiças da vida, que ele observou também que debaixo do sol há maldade onde deveria haver justiça. Sim, há tribunais que são corruptos. Disse para mim mesmo, no devido tempo Deus julgará, tanto o justo como o perverso, por tudo que eles fizeram. Também refleti sobre a condição humana, como Deus mostra às pessoas que elas são as melhores que os animais, pois tanto pessoas como animais têm o mesmo destino. Ambos respiram e ambos morrem. As pessoas não têm vantagem alguma sobre os animais, isso não faz o menor sentido. Todos vão para o mesmo lugar, viram pó e a ele retornam. Afinal, quem pode afirmar que o espírito dos seres vivos vai para cima e o espírito dos animais desce para a terra? Vi, portanto, que a melhor coisa a fazer é alegrar-se com o seu trabalho. É isso que nos cabe na vida. Ninguém nos trará de volta para ver o que aconteceu depois que morremos. Deixa eu orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti a nossa vida. Sabemos que ela é breve, como um sopro, não é? Como a erva do campo que hoje está verde e amanhã já está seca e morta. Mas sabemos, por toda a filosofia, por todo o compartilhar aqui de Salomão em toda a sua sabedoria, riqueza e grandeza, uma coisa sabemos. O nosso coração, a nossa vida, precisamos entregar a Ti e viver aqui na terra sabendo que tudo pertence a Ti, que tudo vem de Ti, é por Ti e para Ti. E a melhor coisa que podemos alcançar é agradar o Teu coração enquanto vivermos aqui nessa terra. Colocamos diante de Ti tudo o que temos e somos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.